O dia não começou estranho. Não havia presságio, não havia música triste. Não havia aviso algum de que algo profundo estava prestes a acontecer. A casa respirava normalidade. O relógio marcava o tempo com indiferença. As pessoas seguiam seus movimentos como sempre seguiram, repetindo gestos aprendidos ao longo de anos, acreditando que o que ficou para trás estava definitivamente enterrado. É nesse tipo de dia que as histórias mais dolorosas escolhem nascer. Não quando há caos, mas quando tudo parece sob controle. Existe um tipo de silêncio que não faz barulho, mas pesa. Um silêncio que se instala nos cantos da casa, nos olhares que não se encontram, nas frases curtas demais para esconder o que foi evitado por décadas. Esse silêncio não grita, ele espera. Espera alguém abrir uma gaveta errada, mexer em algo esquecido, tocar no que nunca deveria ser tocado, porque algumas verdades não desaparecem com o tempo. Elas apenas aprendem a se esconder melhor. A história começa exatamente aí, antes de qualquer choro, antes de qualquer revelação. Começa no momento em que ninguém imagina estar vivendo um ponto de virada. Um instante comum, pequeno, quase insignificante. O tipo de instante que passa despercebido milhares de vezes na vida de qualquer pessoa, só que dessa vez, ele carrega algo que não deveria existir mais. Algo que foi escrito quando falar já não era possível. Algo que nunca foi feito para ser encontrado. O que acontece a seguir não é sobre um bilhete. É sobre tudo o que foi engolido ao longo dos anos. É sobre relações interrompidas sem despedida, sobre idosos que aprenderam a calar para não incomodar, sobre filhos que cresceram acreditando em versões incompletas da própria história. É sobre o preço invisível de adiar palavras importantes. E quando esse silêncio finalmente começa a rachar, não há como controlar o que escapa por dentro. O silêncio que chega antes da história. Nada ali parecia fora do lugar. A casa seguia com seus ruídos habituais, o som distante de uma televisão ligada sem atenção, passos lentos cruzando o corredor, objetos sendo colocados exatamente onde sempre estiveram. Esse tipo de normalidade é enganosa, porque ela cria a ilusão de que tudo está resolvido, quando na verdade apenas foi empurrado para debaixo de camadas sucessivas de rotina. O silêncio que domina esse ambiente não nasceu de uma escolha consciente. Ele foi sendo construído aos poucos, em cada conversa interrompida, em cada pergunta que morreu antes de ser feita, em cada olhar que desviou para não tocar em uma memória sensível demais. Esse silêncio não é vazio. Ele está cheio de palavras que nunca encontraram saída. Está cheio de ressentimentos disfarçados de maturidade, de perdões adiados em nome da paz momentânea, de dores antigas tratadas como se fossem parte natural da vida. As pessoas aprenderam a conviver com ele porque acreditaram que enfrentar o passado traria mais sofrimento do que deixá-lo quieto. O problema é que o silêncio não apaga nada. Ele apenas conserva tudo intacto, esperando o momento mais cruel para se manifestar. Dentro desse espaço silencioso, cada pessoa carrega sua própria versão da história. Versões incompletas, versões moldadas pela necessidade de continuar vivendo. O idoso guarda lembranças que nunca foram explicadas. O adulto carrega decisões que nunca foram justificadas. A criança, mesmo sem entender, sente que há algo errado, algo suspenso no ar. Todos percebem, mas ninguém nomeia, porque dar nome ao que dói exige coragem. E coragem é algo que se perde quando se passa tempo demais evitando o confronto. O silêncio também cria papéis. Ele transforma pessoas em estranhas dentro da própria família, transforma proximidade em convivência fria, transforma amor em obrigação silenciosa. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna quebrar esse padrão, porque o silêncio começa a parecer parte da identidade da casa, parte da história que todos aprenderam a aceitar sem questionar. É nesse ponto que a história começa a se formar de verdade. Não quando algo acontece, mas quando tudo parece parado, quando ninguém imagina que uma simples ação cotidiana será suficiente para romper uma estrutura emocional construída ao longo de anos. O silêncio cria a falsa sensação de segurança. Faz acreditar que nada mais pode machucar porque o pior já foi superado.
Só que o pior, na maioria das vezes, nunca foi enfrentado. Esse silêncio específico não protege ninguém. Ele apenas cria vítimas silenciosas. Pessoas que envelhecem sem serem ouvidas, pessoas que crescem sem entender por que certas perguntas sempre foram proibidas. Pessoas que aprendem a engolir sentimentos achando que isso é maturidade, quando na verdade é apenas sobrevivência emocional. E é exatamente por isso que o impacto do que está por vir será tão devastador. Porque quando um silêncio desses é quebrado, ele não libera apenas uma verdade. Ele libera todas de uma vez. E o próximo passo dessa história começa no instante em que algo pequeno, aparentemente irrelevante, ameaça destruir essa estrutura frágil, construída sobre anos de omissão. O objeto ignorado, que nunca deveria ser encontrado. O bilhete não foi encontrado em um momento dramático. Não caiu do céu nem surgiu em meio a uma discussão. Ele apareceu como surgem as coisas mais perigosas da vida, em um gesto automático, distraído, quase sem intenção. Uma gaveta aberta para procurar outra coisa. Uma bolsa antiga remexida sem cuidado. Um envelope esquecido no fundo de uma caixa onde só moram objetos sem valor aparente. Foi assim, sem cerimônia, que aquele pedaço de papel voltou a existir. À primeira vista, ele não chamava a atenção. Era pequeno demais para importar, simples demais para despertar curiosidade imediata. Não tinha data visível, não tinha assinatura clara, não tinha nada que gritasse importância. Justamente por isso, ele sobreviveu por tanto tempo escondido. Coisas grandes assustam e são evitadas. Coisas pequenas passam despercebidas. E aquele bilhete sempre contou com isso para permanecer oculto. Ele não foi escrito para ser lido. Essa verdade se revela não pelo conteúdo, mas pela forma como foi guardado. Dobrado com cuidado excessivo, como quem tenta diminuir o tamanho de um peso emocional. Escondido não para ser protegido, mas para não ferir ninguém enquanto o tempo passava. Era um objeto criado para aliviar quem escreveu, não para confrontar quem pudesse encontrá-lo. Durante anos, aquele papel acompanhou mudanças de casa, limpezas apressadas, reorganizações de vida. Foi ignorado repetidas vezes, tocado sem ser percebido, deslocado de lugar sem que ninguém se lembrasse de abri-lo. Cada vez que isso acontecia, uma chance era perdida. E cada chance perdida aumentava o impacto futuro do que estava escrito ali. O bilhete carrega uma contradição cruel. Ele existe porque alguém precisou dizer algo urgente, mas sobrevive porque ninguém jamais esteve pronto para ouvir. Essa combinação o transforma em uma espécie de bomba emocional silenciosa, esperando o momento exato em que alguém, por cansaço ou curiosidade, decide quebrar a regra não escrita de deixar o passado intocado. Há algo profundamente humano em ignorar o que pode doer. O bilhete foi ignorado porque representava risco. Risco de abrir feridas antigas. Risco de mudar a imagem de alguém que já não pode se explicar. Risco de transformar lembranças confortáveis em verdades difíceis. E sem perceber, todos que passaram por ele colaboraram para que esse risco fosse apenas adiado. Quando finalmente é retirado do esconderijo, ainda não há leitura. Há apenas desconforto. Um pressentimento estranho, uma sensação de que aquele papel não deveria estar ali, muito menos agora. O coração acelera antes mesmo de qualquer palavra ser revelada, porque o corpo reconhece o perigo antes da mente aceitar. O bilhete é pequeno, mas carrega o tamanho exato daquilo que foi evitado por uma vida inteira. Ele não chama atenção pela aparência, mas pelo silêncio que o envolve. Um silêncio denso, pesado, quase acusador. E no momento em que alguém percebe que aquele objeto foi ignorado por tempo demais, já é tarde para fingir que ele nunca existiu. O próximo passo não acontece por curiosidade, acontece por necessidade. Porque uma vez encontrado, o bilhete deixa de ser apenas papel. Ele se transforma em uma pergunta impossível de ignorar. E a vida, a partir desse instante, já não consegue mais seguir fingindo que nada ficou para trás. A vida seguiu, mas algo ficou para trás. Depois que o bilhete reaparece, a rotina tenta continuar como se nada tivesse mudado. As pessoas seguem seus horários, cumprem compromissos,
Repetem diálogos conhecidos. O problema é que algo já foi deslocado por dentro. A vida pode até avançar no calendário, mas emocionalmente ela trava naquele instante em que o passado ameaça voltar à superfície. E isso cria uma sensação estranha, quase imperceptível, de que algo importante ficou esquecido no meio do caminho. Os dias foram passando durante anos exatamente assim. Mudaram-se casas, mudaram-se empregos, mudaram-se hábitos. Algumas pessoas envelheceram rápido demais. Outras cresceram sem perceber o que estava faltando. Tudo seguiu em frente no papel, mas emocionalmente sempre houve um espaço vazio, um desconforto que ninguém sabia explicar direito. Era como se todos sentissem que havia uma parte da história que nunca foi contada por completo. As relações se ajustaram para funcionar apesar desse vazio. Conversas se tornaram superficiais para evitar conflitos. O carinho foi reduzido a gestos práticos. O amor passou a ser demonstrado por obrigação, não por entrega verdadeira. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava questionar essa dinâmica, porque todos já estavam cansados demais para revisitar feridas antigas. A figura do idoso, nesse contexto, carrega um peso especial. Com o passar dos anos, ele aprende a ocupar menos espaço emocional. Aprende a falar menos para não incomodar. Aprende a aceitar o silêncio como companhia. Muitas vezes guarda verdades que poderiam mudar tudo, mas acredita que já passou o tempo de explicá-las. Esse comportamento cria um abismo invisível entre gerações, onde o respeito existe, mas a intimidade verdadeira se perde. Os adultos, por sua vez, se tornam especialistas em evitar certos assuntos. Sabem exatamente quais perguntas não fazer. Sabem quais lembranças não comentar. Criam versões aceitáveis da própria história para seguir funcionando. Não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Já as crianças sentem tudo, mesmo sem entender. Percebem a tensão nos olhares, o peso nos silêncios, a ausência de algo que deveria estar ali. O bilhete, mesmo ainda fechado, passa a simbolizar tudo isso. Ele representa aquilo que ficou para trás enquanto a vida seguia adiante. Representa as conversas adiadas, os pedidos de perdão nunca feitos, as explicações que pareceram desnecessárias até se tornarem urgentes demais. Ele expõe uma verdade desconfortável. Seguir em frente não significa resolver. Com o tempo, as pessoas se acostumam a viver incompletas. Aprendem a chamar isso de normalidade. Só que a normalidade construída sobre silêncio sempre cobra um preço. E esse preço aparece nos pequenos detalhes, no distanciamento emocional, na dificuldade de demonstrar afeto, na sensação constante de que algo essencial está faltando. A vida seguiu, sim, mas deixou rastros de dor não resolvida pelo caminho. E agora, com o bilhete novamente presente, essas dores começam a exigir atenção. Ignorá-las já não é mais uma opção viável. O que ficou para trás começa a puxar quem tentou escapar dele. E o próximo passo dessa história não é mais coletivo. Ele acontece dentro de quem escreveu aquelas palavras, no momento em que escrever foi a única saída possível. Quando escrever foi mais fácil do que falar. Houve um momento específico em que o silêncio deixou de ser suportável. Não foi durante uma discussão, nem em um rompante de raiva. Foi em um instante solitário quando não havia ninguém para ouvir e, ainda assim, o peso dentro do peito parecia insuportável. Falar exigia coragem, exigia confronto, exigia o risco de ser rejeitado ou mal interpretado. Escrever naquele momento foi a única forma de existir emocionalmente sem precisar se defender. Quem escreveu o bilhete não era alguém acostumado a se expor. Era alguém que passou a vida inteira escolhendo as palavras com cuidado excessivo, evitando conflitos, engolindo sentimentos para manter a paz ao redor. O papel se tornou um espaço seguro, um lugar onde finalmente era possível ser honesto sem interrupções, sem julgamentos, sem a pressão de ter que responder a perguntas difíceis. Cada palavra foi colocada ali com hesitação. Não havia intenção de dramatizar, nem de comover. Havia apenas a necessidade de registrar algo que precisava existir em algum lugar. O bilhete nasceu da consciência
de que talvez não houvesse outra oportunidade, que o tempo estava acabando, que certas verdades não sobreviveriam se continuassem presas apenas na memória. Escrever foi mais fácil, porque falar exigiria reconhecer erros, exigiria admitir omissões, decisões equivocadas, silêncios prolongados demais. O papel não confronta, o papel aceita. Ele permite que alguém organize os próprios pensamentos antes que eles se percam para sempre. E naquele instante, o bilhete não era um pedido, nem uma explicação completa. Era um gesto de sobrevivência emocional. O conteúdo não foi pensado para ser bonito, foi pensado para ser verdadeiro. Não há frases longas, não há tentativas de justificar demais. Há uma sinceridade crua, quase desconfortável. Uma tentativa de dizer o essencial sem abrir feridas novas. O bilhete carrega o tom de quem sabe que está falando tarde demais, mas ainda assim se recusa a desaparecer em silêncio absoluto. A decisão de escrever também carrega medo. Medo de que aquelas palavras nunca sejam lidas. Medo de que, se forem, causem mais dor do que alívio. Por isso o bilhete é escondido. Não como quem esconde uma culpa, mas como quem guarda algo frágil demais para o mundo. Escrever foi um alívio momentâneo, mas esconder foi uma forma de proteger os outros e a si mesmo. Esse gesto aparentemente simples revela uma verdade profunda sobre as relações humanas. Muitas vezes, o que não é dito não é por falta de sentimento, mas por excesso dele. O medo de destruir vínculos, de decepcionar, de não ser compreendido, paralisa. E o silêncio se torna uma escolha, ainda que dolorosa. O bilhete nasceu desse conflito interno, entre a necessidade de falar e o medo das consequências, entre o amor e o arrependimento, entre o desejo de ser ouvido e a certeza de que talvez ninguém estivesse pronto para escutar. E agora, anos depois, essas palavras aguardam seu destino, carregando um peso que só aumenta com o tempo que passou. O tempo como cúmplice do arrependimento. O tempo não apaga nada do que foi escrito. Pelo contrário, ele transforma cada palavra em algo mais pesado do que era no dia em que foi colocada no papel. Aquilo que parecia um desabafo urgente se torna, com os anos, uma confissão tardia. O bilhete envelhece, o papel amarela, a tinta perde força, mas o significado cresce. Cresce porque o tempo adiciona contexto, adiciona perdas, adiciona ausências que não podem mais ser preenchidas. Enquanto os anos passam, as pessoas envolvidas na história mudam. Algumas endurecem, outras se tornam mais sensíveis. Algumas partem antes que qualquer conversa possa acontecer. O tempo se torna cúmplice do arrependimento porque ele oferece inúmeras chances que nunca são aproveitadas. Cada aniversário silencioso, cada visita rápida, cada conversa superficial reforça a sensação de que algo importante está sendo evitado. O arrependimento não surge de uma vez, ele se infiltra devagar. Aparece em pensamentos noturnos, em lembranças inesperadas, em perguntas que surgem quando já não há coragem de fazê-las em voz alta. Quem escreveu o bilhete começa a perceber que o silêncio cobrou um preço alto demais, que adiar palavras não as torna menos necessárias, apenas mais dolorosas, quando finalmente precisam ser ditas. Com o tempo, a distância emocional aumenta, não necessariamente a distância física, mas aquela que se cria quando as pessoas deixam de compartilhar o que realmente sentem. O arrependimento cresce nesse espaço vazio. Ele se alimenta das oportunidades perdidas, das conversas que poderiam ter mudado tudo se tivessem acontecido no momento certo. O tempo também cria uma falsa sensação de segurança. Ele faz acreditar que se algo não foi dito até agora, talvez não precise mais ser dito. Essa ilusão é perigosa, porque o silêncio se disfarça de maturidade. Mas maturidade não é calar. Maturidade é enfrentar. E quando isso não acontece, o arrependimento se instala como uma presença constante, silenciosa, impossível de ignorar completamente. Há um peso específico em envelhecer, carregando palavras não ditas. O corpo desacelera, a memória falha em detalhes, mas certos sentimentos permanecem intactos.
O bilhete se torna um lembrete físico desse peso. Ele representa tudo o que poderia ter sido diferente se o tempo tivesse sido usado de outra forma. O arrependimento também atinge quem nunca soube da existência do bilhete. Afeta relações de maneira invisível, cria barreiras emocionais, dificulta demonstrações de afeto, gera uma frieza que ninguém sabe explicar. O tempo, nesse sentido, não cura, ele apenas mascara. E quanto mais o tempo passa, mais cruel se torna a percepção de que algumas verdades têm prazo de validade. Que há um momento certo para falar, e quando esse momento passa, as palavras perdem a chance de cumprir seu papel de cura. O bilhete carrega essa consciência. Ele existe como prova de que alguém tentou, mesmo tarde, deixar algo registrado antes que fosse tarde demais. Agora, com o tempo já tendo feito seu trabalho, o impacto do que está por vir se torna inevitável. Porque, quando palavras atravessam anos de silêncio, elas não chegam sozinhas. Chegam acompanhadas de tudo o que foi perdido no caminho. E a próxima etapa dessa história é justamente o momento em que esse peso acumulado, finalmente, encontra quem não estava preparado para recebê-lo. A leitura que não era para acontecer. O momento da leitura não chega como uma decisão consciente. Ele acontece porque o corpo já não suporta carregar a dúvida. O bilhete está ali, presente, quase acusando, e fingir que ele não existe se torna mais doloroso do que enfrentar o que está escrito. A mão treme não por medo do conteúdo, mas pelo pressentimento de que, depois da leitura, nada voltará a ser como antes. O ambiente parece encolher, o ar fica mais pesado. Cada dobra do papel guarda anos de silêncio comprimidos. Abrir o bilhete exige atravessar uma fronteira emocional invisível, aquela que separa o que se acredita saber do que nunca foi dito oficialmente. Não há plateia, não há testemunhas. Esse é um momento íntimo demais para ser dividido. E talvez por isso ele doa tanto. As palavras são simples, diretas. Não há tentativa de convencer nem de se defender. Não há acusações explícitas. Justamente por isso, elas cortam fundo. O leitor percebe, linha após linha, que o bilhete não tenta mudar o passado. Ele apenas revela como o passado foi vivido por quem nunca teve espaço para falar. Cada frase carrega um tom de resignação, não de revolta, e isso quebra qualquer defesa emocional. A leitura acontece devagar, não por dificuldade de compreensão, mas porque o corpo precisa de tempo para absorver o impacto. Há pausas longas entre uma frase e outra. O silêncio volta a dominar o ambiente, mas agora ele não é mais confortável. Ele está carregado de significado. O leitor percebe que não está apenas lendo um bilhete, está invadindo um território emocional que nunca lhe foi apresentado. A percepção mais dolorosa surge nesse ponto. Aquela pessoa que escreveu sempre esteve ali, fisicamente presente, mas emocionalmente invisível. O bilhete expõe uma versão desconhecida de alguém que parecia simples, previsível, resolvido. De repente, todas as lembranças ganham outra cor. Gestos antigos passam a fazer sentido. Silêncios passados se revelam pedidos de atenção disfarçados. O choque não vem de uma revelação bombástica. Vem da constatação de que o sofrimento sempre esteve ali, à vista de todos, e mesmo assim foi ignorado. O leitor sente um aperto no peito que não se traduz em palavras. É um tipo de dor que nasce da culpa tardia, da empatia que chega quando já não há como reparar completamente. Há um instante específico em que a leitura termina, mas o impacto continua. O papel cai levemente sobre a mesa, como se tivesse cumprido sua missão. E nesse exato momento, o leitor entende que aquela leitura nunca deveria ter acontecido, não porque não era necessária, mas porque aconteceu tarde demais. Se tivesse ocorrido antes, talvez tivesse mudado tudo. O bilhete não pede resposta, não exige reação, ele apenas existe. E essa existência é suficiente para provocar uma avalanche interna. O leitor começa a revisitar mentalmente conversas antigas, decisões tomadas, momentos em que escolheu o silêncio por conveniência. Cada lembrança agora carrega um peso novo,
impossível de ignorar. A leitura que não era para acontecer cumpre seu papel de forma cruel. Ela não traz alívio imediato. Ela traz consciência, e consciência dói. Dói porque revela que o tempo foi mal utilizado, que oportunidades foram desperdiçadas, que o amor, quando não é dito, pode se transformar em ausência irreparável. E é nesse ponto que a reação surge, não como explosão, mas como colapso silencioso. Porque há dores que não encontram voz. E o próximo momento dessa história revela exatamente isso. O impacto invisível de um choro que não faz barulho, mas ecoa por dentro por muito tempo. O choro que não faz barulho. Não há grito, não há desespero visível, não há cena dramática. O choro acontece para dentro. Ele nasce no peito, aperta a garganta, mas não encontra saída pelos olhos de imediato. É um tipo de reação que só acontece quando a dor é grande demais para ser exibida. O corpo entende que qualquer demonstração externa seria insuficiente para expressar o que está sendo sentido. Esse choro silencioso carrega culpa. Culpa por não ter percebido antes. Culpa por ter normalizado o silêncio de alguém que precisava ser ouvido. Culpa por ter seguido a vida acreditando que tudo estava bem, quando na verdade alguém estava se apagando pouco a pouco. Não é uma culpa agressiva, é uma culpa pesada, que paralisa. O ambiente ao redor permanece o mesmo, mas o mundo interno já não existe como antes. Cada objeto parece carregar um significado oculto. Cada lembrança recente é revisitada sob uma nova perspectiva. O choro não se manifesta em lágrimas imediatas, porque o cérebro tenta, desesperadamente, reorganizar tudo o que acabou de ser revelado. É um processo interno de colapso e reconstrução. Há algo profundamente solitário nesse tipo de dor. Ela não pede consolo. Ela não busca testemunhas. É uma dor que exige silêncio para ser suportada. A pessoa se senta, respira fundo, fixa o olhar em um ponto qualquer, tentando ganhar tempo enquanto tudo por dentro desmorona. O choro que não faz barulho é o sinal de que algo essencial foi quebrado. Esse momento também marca uma mudança irreversível. Depois dele, não há como fingir que nada aconteceu. Mesmo que ninguém mais saiba da existência do bilhete, quem leu carrega agora uma responsabilidade emocional que não pode ser devolvida. O choro silencioso não é apenas reação, é reconhecimento. Reconhecimento de uma falha, reconhecimento de uma ausência, reconhecimento de que o silêncio foi uma escolha coletiva. As lágrimas, quando finalmente aparecem, são poucas. Não porque a dor seja pequena, mas porque o corpo já gastou energia demais tentando se manter firme. Cada lágrima carrega um peso simbólico enorme. Elas não escorrem livremente. Elas caem devagar, quase contidas, como se até chorar exigisse cuidado para não quebrar completamente. Nesse estado, surgem pensamentos difíceis de verbalizar, questionamentos internos sobre o que poderia ter sido diferente, sobre quantas vezes houve oportunidade de ouvir melhor, perguntar mais, insistir menos na própria versão da história. O choro silencioso é acompanhado de um diálogo interno duro, honesto, sem concessões. O mais cruel desse momento é a sensação de que o pedido implícito no bilhete não pode mais ser atendido. Não há como voltar no tempo. Não há como responder àquelas palavras da forma que elas mereciam. O choro se intensifica exatamente aí, na consciência de que algumas reparações são impossíveis. Esse choro não pede desculpas em voz alta. Ele pede mudança. Ele exige que algo seja feito diferente a partir de agora. Porque carregar essa dor sem transformá-la seria repetir o mesmo erro que levou ao silêncio inicial. E é nesse ponto que a história se aproxima de sua revelação mais profunda. Aquela que só se mostra depois que a dor já fez seu trabalho. A verdade, que só se revela depois da dor. A revelação não acontece como um choque imediato. Ela surge aos poucos, como uma imagem que vai se formando quando a mente começa a ligar pontos que sempre estiveram ali, mas nunca foram observados com atenção. Depois do choro silencioso, o leitor do bilhete passa a enxergar o passado sob uma luz diferente. Gestos que pareciam simples ganham um peso novo. Frases curtas, antes ignoradas,
agora soam como pedidos de ajuda disfarçados. A verdade revelada não está apenas nas palavras do bilhete, mas no que ele confirma. A relação entre quem escreveu e quem leu era mais profunda e mais frágil do que qualquer um imaginava. Não se tratava apenas de convivência familiar ou obrigação social. Havia ali um vínculo emocional marcado por dependência afetiva, expectativa não atendida e uma tentativa constante de ser visto sem incomodar. O bilhete expõe uma dinâmica silenciosa de injustiça emocional. Alguém passou a vida inteira oferecendo presença, cuidado, disponibilidade, enquanto aprendia a aceitar a ausência de escuta como algo normal. A dor maior não veio de um abandono físico, mas de um abandono emocional lento, quase imperceptível. Esse tipo de abandono não deixa marcas visíveis, mas destrói por dentro. A verdade que se revela também desmonta narrativas convenientes. A ideia de que tudo estava bem porque ninguém reclamava. A crença de que o silêncio significava aceitação. O bilhete prova que o silêncio, muitas vezes, é apenas falta de espaço para existir emocionalmente. Quem escreveu não queria conflito, queria reconhecimento. Nesse ponto, surge uma compreensão difícil de engolir. O amor não faltou. Faltou atenção. Faltou tempo. Faltou a coragem de ouvir o que poderia desestabilizar a rotina. E essa constatação dói mais do que qualquer acusação direta, porque ela não permite defesa. Não há vilões claros. Apenas pessoas que erraram tentando manter tudo funcionando. A verdade se completa quando o leitor percebe que o bilhete não foi escrito por alguém distante ou irrelevante. Foi escrito por alguém que sempre esteve ali, disponível, invisível. Alguém que acreditou até o fim que seria melhor calar do que exigir. Alguém que envelheceu esperando um momento que nunca chegou. Essa revelação transforma a dor em responsabilidade. Não uma responsabilidade de culpa eterna, mas de mudança real. A história deixa de ser apenas sobre o passado e passa a exigir ação no presente. Porque entender a verdade sem agir sobre ela seria repetir o padrão de silêncio que causou tudo isso. A partir desse ponto, a história já não pertence apenas aos personagens. Ela se espelha na vida de quem escuta. Provoca perguntas incômodas sobre quem está sendo ignorado agora, sobre quem está calando para não incomodar, sobre quantos pedidos de atenção estão sendo confundidos com normalidade. A verdade só se revela depois da dor, porque antes dela ninguém está disposto a enxergar. A dor quebra defesas, desmonta versões confortáveis e obriga a encarar o que foi evitado. E quando essa verdade finalmente se impõe, ela não pode mais ser ignorada. Ela exige um encerramento à altura do impacto que causou. As palavras que ainda estão esperando. A história não termina quando o bilhete é lido. Ela continua no silêncio que se instala depois. Um silêncio diferente daquele que abriu tudo isso. Agora não é mais um silêncio de fuga, mas de consciência. Um silêncio que obriga a olhar para dentro e reconhecer quantas palavras ainda estão presas, esperando um momento que talvez nunca chegue se nada mudar. O bilhete cumpriu sua função tarde demais, mas deixou um legado impossível de ignorar. Ele revelou que palavras não ditas não desaparecem. Elas se acumulam, se transformam em distância emocional, em frieza disfarçada de rotina, em relações que funcionam, mas não se conectam de verdade. O papel pequeno expôs uma verdade grande demais para ser esquecida. Esse final não oferece conforto fácil. Não há reconciliação perfeita, nem fechamento completo. Há aprendizado. Há a consciência de que cada silêncio escolhido hoje pode se transformar no arrependimento de amanhã. Há o entendimento de que idosos aprendem a se calar cedo demais, que adultos se escondem atrás da pressa, que crianças sentem tudo, mesmo quando ninguém explica nada. As palavras que ainda estão esperando não estão em bilhetes escondidos apenas. Estão em mensagens nunca enviadas, em ligações adiadas, em conversas evitadas para manter uma paz frágil. Estão nos pedidos de perdão que parecem difíceis demais de dizer. Estão nos agradecimentos esquecidos,
estão nos afetos que ficaram subentendidos, como se amar em silêncio fosse suficiente. O impacto dessa história está justamente aí, na percepção de que ainda há tempo, que enquanto alguém está vivo, a palavra certa ainda pode cumprir seu papel de cura, que ouvir agora pode evitar lágrimas silenciosas no futuro, que falar exige coragem, mas calar cobra um preço muito maior. O bilhete pequeno fez alguém chorar em silêncio porque revelou tudo o que foi adiado. Mas ele também oferece uma chance, a chance de não repetir o mesmo erro, de quebrar o ciclo do silêncio antes que ele se torne definitivo, de escolher presença em vez de ausência emocional. Quando a história termina, a pergunta permanece ecoando em quem escuta. Quem na sua vida está esperando por palavras que você ainda não disse? E quanto tempo você acredita que ainda tem antes que elas se tornem apenas um bilhete esquecido, encontrado tarde demais?